Opa, deixa eu ver aqui. Pronto. Enviei para você a solicitação. Fala, Jefferson. Tudo bem? Fala, tudo. Como é que você está? Tô ótimo, feliz de estar aqui com você. É muito rápido, né? Já aprendeu a fazer live, já está na segunda live do dia, né? Essa foi a do dia, aprendizagem do dia. Né? Geminiano é assim, gêmeos, É, né? é, É rápido. é você que é gêmeos também? Também. Ah, olha só, então é por É, isso. quando eu soube que você era gêmeo, eu falei, pronto, tá feito. Esse cara aí vai longe também. Tem futuro, né? Tem futuro. Pelo menos tem futuro, né? A gente já sabe que o cara é gêmeo, tem futuro. Agora depende dele, né? É verdade. Mas eu não conhecia todo esse seu conhecimento aí, voltado para essas ferramentas, né, das mídias sociais. Legal Certo. isso. Aí você falava de um projeto voltado para o pessoal do Chile. Exatamente. Olha, deixa eu te contar. 2014, 2011, na verdade, eu saí de... Eu me graduei na área de programação, né? Desde criança, eu sempre mexi com computadores, né? Desde muito criança, eu já tinha um computador, né? Graças a Deus, em casa. Somente que eu brincava com ele, né? Aí, com o tempo, eu comecei a querer mais, a ir mais profundo dentro do computador mesmo. Queimei o computador, explodi o computador, literalmente ele explodiu, né? Porque eu mudei a Voltagem, potência, a a voltagem, potência. exatamente, a voltagem mesmo. E ele explodiu, né? Então aí começou uma jornada de cada vez conhecer mais, de tecnologia, né? E atualmente tenho me dedicado muito à questão do marketing digital mesmo, né? Ajudar as pessoas a levarem seu conhecimento, o seu empreendimento, né? Tem muitas pessoas que já têm um empreendimento que trabalha para eles, né? O trabalho deles é um empreendimento mesmo e levar o empreendimento para o digital. Então, ajudo pessoas tanto que têm um empreendimento, quanto pessoas que querem levar seu conhecimento, sua experiência para a internet, né? E contribuir com as pessoas, né? Porque eu falava com você, né, Jefferson, de que não é fácil encontrar pessoas que têm essa sede de levar transformação, de levar algo de valor para as pessoas, que aquilo que a Sim, gente sabe realmente pode fazer uma diferença muito grande. Só que às vezes a gente fica meio sozinho no início, sabe? De falar assim, pelo menos aconteceu muito comigo, de saber que é algo muito bom, mas que talvez você não está tendo, não está sendo capaz de ter uma voz que seja ouvida, sabe? Então, eu acredito que as mídias sociais, elas têm um papel muito importante nesse propósito, de levar transformação, né? Lógico que como uma ferramenta, tem pessoas que utilizam essa ferramenta da melhor forma, como tem pessoas que não utilizam essa ferramenta da melhor forma, tá entendendo? Então, olha, para mim isso faz muito sentido. Aliás, eu adoro falar com pessoas, entender o que que elas querem, entender de verdade o que que elas querem, né? Eu descobri que de alguma forma eu passei a desenvolver essa habilidade de comunicação, de prestar muita atenção no que as pessoas querem de verdade. E eu acho que isso de alguma forma veio a partir de uma criança, né? Eu fui uma criança hiperativa, sabe? Que não necessariamente foi entendida quando era criança, né? Típico, eu saía, a professora me mandava sair embora da sala, né, de aula, porque talvez ela não conseguia lidar comigo. E, e foi muito interessante, né? Há poucos dias eu li uma tese de doutorado
de uma doutora que chama Cláudia Rodrigues de Freitas. Ela tem uma tese, Jefferson, que chama Corpos que não para, crianças, TDAH e a escola. E ela fala o seguinte, essas crianças, o único que elas precisam é atenção. Essas crianças precisam de alguém que preste atenção. E quando elas não têm atenção, eles precisam tipicamente sair correndo pela sala, ou querer sair da sala, ou querer conversar com os colegas, né? Então isso me tocou muito, porque me senti muito identificado. Eram as coisas que eu fazia quando eu era criança. E ela fala assim, cara, a responsabilidade da criança não prestar atenção não é só dela. A responsabilidade da criança não prestar atenção é também da professora e dos pais que cercam essa criança. Porque assim, ela dá um exemplo. Tem uma professora diferenciada na escola que faz assim. Ela entra na sala de aula e leva uma caixa de papelão. E dentro da caixa de papelão tem um livro. E ela entra na sala e começa a contar uma história para as crianças. E começa a olhar para as crianças, né? E então ela envolve e ela gera esse resultado. Ela faz com que as crianças prestem atenção. Porque você não pode impor que alguém dê atenção para você. Então, a professora... Isso você conquista, né? Conquista realmente. Né? Então tem um conceito muito errado aí na educação, né? Que a gente está falando da questão de crianças TDAH, né? Trouxe esse exemplo porque para mim faz muito sentido, né? Uma coisa que realmente me toca. E essa doutora traz isso na pesquisa, né? Fala assim, atenção, você precisa gerar essa atenção, né? E voltando à história, né? A professora conta a história olhando para as crianças e pega o livro e continua contando a história e ela ganha essa atenção. Aí, por outro lado, tem o professor que quer impor essa atenção. E quando ele enxerga que não tem essa atenção, meio que se vitimiza. A responsabilidade deixa de estar nela e passa a ser da criança, né? Geralmente, quando nós vemos qualquer comportamento que seja diferenciado do nosso, e que precisa sair dessa zona de conforto, nós chamamos de problema. Então, crianças com TDAH, crianças que são hiperativas, nós vamos chamar que são crianças problemáticas. Mas nós não prestamos atenção no que isso quer dizer, como nós podemos trabalhar, né, com esse comportamento. O que nós podemos extrair desse comportamento. Nós só vemos como problema. E aí tudo fica muito mais difícil. Exatamente. E a gente estava falando, né, em transformação. No início dessa live, você e eu, a gente ficou falando em transformação, é levar conhecimento que impacta as pessoas. Imagina só, eu, graças a Deus, minha namorada, ela é doutora em educação, você sabe, né? Eu tenho esse privilégio, né? Eu não sou mestre nem doutor, eu só gosto de aprender, né? Mas ela, né? Ela tem ferramentas para chegar em coisas muito interessantes. Eu perguntei para ela, Wani, eu estou querendo pesquisar sobre crianças TDAH. Ela me falou, tem o Google Academic, você pode colocar lá. Eu nem conhecia. Olha, eu te falei que eu sei de ferramentas tecnológicas, mas eu não conhecia o Google Academics. Eu entrei lá, coloquei crianças TDAH e escola e achei a pesquisa dessa professora. Então, olha só, e a gente hoje, nós estamos falando sobre isso, sobre uma pesquisa que ela fez no ano 2011, se não me engano. Então, conhecimento, ele traz transformação, porque traz consciência. Imagina uma doutora que escreveu sobre isso. Imagina só, eu enviei um e-mail para ela, falando, olha, eu gostei do seu trabalho. Inclusive, esse trabalho que ela fez deu origem à criação de um aplicativo que eu estou construindo, né, em parceria com o programa Centelha, daqui do Amazonas, que eles vão dar uma subvenção para a gente. Inclusive, a gente ganhou um prêmio aqui de uma participação numa competição de empreendedorismo, onde a gente quer apoiar as crianças a desenvolver habilidades para o futuro. Então, olha só como está tudo conectado, né? E isso é incrível. Sim. Imagina só se essa professora, ela ensinasse sobre isso pela internet, ela levasse esse conhecimento. Eu não sei se ela faz ou não,
Mas imagina só se ela levasse esse conhecimento para as pessoas na internet. Imagina quantas famílias conseguiria mudar. Imagina quantas crianças TDAH ela poderia impactar. Porque ela fala assim uma coisa que é muito delicada. Criança com TDAH, ela vive em desamparo permanente. Desamparo permanente. E se ela não vamos dizer assim, colocada como em atenção, ela pode viver uma vida de sofrimento. Então, cara, é uma coisa uau. E por isso que eu vou te falar mais uma coisa. É por isso que hoje em dia eu acredito que a gente precisa ser específico. Tipo, a gente não pode querer abraçar todo mundo com o nosso negócio, com o nosso empreendimento, com o nosso conhecimento. A gente precisa se fortalecer numa área e entregar aquilo que faz mais sentido para a gente. O que faz mais sentido para você hoje em dia? O que faz mais sentido para mim hoje em dia ensinar, transmitir? Então, eu imagino, olha, como seria se essa professora, se realmente faz sentido para ela ensinar sobre isso, ela mostrar esse conhecimento que ela tem de uma maneira com fundamentos, né? A gente falava pelo WhatsApp, Sim. da gente falar desses fundamentos que dão uma direção às nossas ações na internet, né? Para a gente chegar na maior quantidade de pessoas, para a gente impactar de verdade as pessoas e para criar um negócio que seja sustentável, né? Porque muito se fala nesses dias, né, de crise mundial, da gente meio que não vender produtos na internet, porque talvez não seja o momento de vender, mas sim é o momento da gente compartilhar conhecimento, né? Logo, vai vir o momento da gente vender, porque dinheiro é muito bom. Dinheiro faz o negócio sobreviver, se sustentar, crescer, né? Há uns minutos atrás, a gente estava falando de uns bolos que fazem aqui em Manaus, que são low carb, que são maravilhosos, segundo a Anne, né? Que ela gosta muito dessas coisas. Está experimentando. E experimentando. E ela falou assim, nossa, esses bolos são incríveis, mas eles não deveriam cobrar taxa de entrega. Eu falei assim, mas vamos olhar de uma outra perspectiva. Talvez eles precisem cobrar essa taxa de entrega, porque tem pessoas trabalhando. Essa pessoa que entrega, ela precisa ganhar dinheiro. E a empresa dos bolos também precisa ganhar o dinheiro deles. Então, ganhar dinheiro, eu acho que em tempo de crise, precisa ser feito, mas eu acho que não precisa ser o foco. O foco precisa ser mais do que isso. O foco precisa ser a contribuição, a transformação de outras pessoas, né? Então... E aí o que é interessante também é que assim, todas essas ideias que você está comentando, né, todo esse movimento que você está se apaixonando cada vez mais, né, que está voltado para a educação, isso precisa realmente ser dividido com outras pessoas. E utilizar essas ferramentas é fundamental. Na arte, nós falamos de formação de plateia, para poder também dividir conhecimento, né? Aqui também não é diferente. Então, aquilo que você é apaixonado, eu gosto muito da área de educação, e saiu encontrando várias outras ferramentas, como a própria meditação, para auxiliar muito nesse processo, né, da aprendizagem. E quanto mais eu divido, né, ou seja, mais as pessoas vão se beneficiando disso, vão espalhando. Nós precisamos fazer mais isso. Exatamente. Espalhar aquilo que é bom, aquilo que transforma, aquilo que contribui na vida das pessoas. E a gente fez uma live outro dia, Jefferson, onde eu tive a oportunidade de falar o seguinte, eu falei assim, cara, é impossível agradar todo mundo. É um propósito inalcançável, assim como a perfeição é inalcançável, então é inútil colocar como foco a perfeição, né? Eu falei assim, cara, eu passei muitos anos da minha vida procurando agradar as pessoas, porque eu achava que através de eu agradar a maior quantidade de pessoas, eu iria alcançar o sucesso, a vida que eu queria. Mas eu saquei num momento da minha vida, eu falei, cara, eu preciso ser quem eu sou. Preciso ser eu, o Ali, né? Olha só, e as a Anne está pessoas dizendo certas aqui, vão chegar, né? a Anne está dizendo aqui, sim, fizemos
muito isso de formação de plateia voltada para o teatro anos atrás. Agora precisamos fazer a mesma coisa com a educação. Muitas das vezes as pessoas estão colocando os pais, as famílias estão colocando os filhos só na escola, né? Apenas terceirizando, ainda há pouco eu falava isso, apenas terceirizando a educação. Mas na escola elas não vão encontrar essa completude que a família pode oferecer, né? E orientar principalmente nesse conjunto de informações, de ferramentas que nós temos à nossa disposição. A ferramenta por si ela é neutra, mas como é que eu estou utilizando isso? Então tem que ter orientação para a criança, para com o jovem. Exatamente. Cortou aí um pouquinho, mas eu saquei. Eu gostei muito dessa parte, né? De que a ferramenta, né? Vamos ver a escola como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de transformação, né? Porque ninguém quer ir para... Não, sempre tem loucos, né? Que a gente fala. Mas a maioria das pessoas não quer ir para a escola. A maioria das pessoas quer o processo de passar pela escola traz como resultado. Ser uma pessoa com conhecimento, com habilidades, desenvolver habilidades, né? Então, Sim. quando a gente tem essa ferramenta, a gente precisa utilizar ela da melhor forma, né? Então, como você diz, a ferramenta é neutra. Eu concordo completamente. Tem pessoas que utilizam o Facebook para contribuir, tem pessoas que utilizam o Facebook para qualquer outra coisa, né? Então, Sim, é verdade. hoje em dia, a gente tem um monte de ferramentas que a gente precisa entender como utilizar essas ferramentas para atingirmos os nossos propósitos, as nossas missões, né? E uma missão muito interessante dentro do marketing digital, que eu acredito, é a seguinte: quando você tem uma ideia de negócio, uma ideia de empreendimento, por exemplo, você trabalha com meditação, acredito que esse possa ser seu empreendimento. Quando você tem essa proposta que realmente agrega valor na vida das pessoas, realmente agrega valor, né? Porque o negócio ele precisa agregar valor na vida das pessoas. E você cobra por isso, porque você precisa fazer com que o seu negócio continue funcionando. Mas você cobra quando você agrega valor, não antes. Você cobra porque você agregou valor, né? Então, é interessante essa parada de você entender quem você quer atingir. Que tipo de pessoas você quer atingir com aquilo que você sabe? Que tipo de pessoas precisam realmente do conhecimento que você tem? A experiência que você tem? E às vezes, a gente... Por exemplo, essa live, eu poderia falar assim: não, acho que não estou pronto para fazer uma live hoje. Acho que eu preciso aprender mais. Acho que eu preciso exercitar mais. Eu acho que eu preciso ler mais o livro. Mas se a gente ficar assim, a gente não faz nunca nada. A gente precisa Sim. falar: não, eu estou pronto. Esse é o momento. Só que, às vezes, né, e eu acho, eu sou empático com essa realidade, porque eu passei muitas vezes por isso. Eu acho que a gente nunca deixa de passar por isso. A gente precisa atravessar essa questão de, não, acho que não estou pronto, para a gente falar: eu nunca vou estar pronto, eu vou fazer agora, né? Nós nunca Então, vamos estar prontos. nunca. É parar e se observar dentro das suas potencialidades reais do momento e seguir a partir disso. Exatamente. E você falou uma palavra aí que eu acho muito interessante: potencialidade. O outro dia eu estava falando com a Anne e a gente chegou na seguinte conclusão: a gente está num momento de crise, mas esse momento a gente acredita que é um momento para potencializar essas nossas habilidades. O mundo ele está precisando muito. Então, não é um momento para a gente se esconder, para a gente andar de pijama pela casa e descansar até que algo aconteça. É um momento para a gente utilizar as nossas habilidades e para a gente contribuir com essas nossas habilidades. Não faz sentido? A meditação tem uma máxima que é de observar-se. Eu acho que isso se aplica, como ela é um processo natural do nosso viver, só que nós não percebemos isso, mas ela se aplica a tudo. No lugar do medo, no lugar dessa dúvida: será que eu estou pronto, será que eu não estou pronto, né? De nós pararmos e observar as nossas conquistas, aquilo que já está
instalado em nós, que já está bem alicerçado, né? E daí seguir adiante, dar continuidade. Não adianta realmente, principalmente no momento atual que nós estamos, globalizado, não dá para você se esconder. Não tem mais essa alternativa. Você tem que se expor de uma forma ou de outra, expor naquilo que você está pensando, né? E isso é importante para a sua mudança. É verdade. Eu concordo completamente. Estou te ouvindo aqui porque realmente faz muito sentido isso, né? A gente precisa enxergar a nossa história. Um exercício muito interessante que eu tenho feito a partir da meditação, né? Eu pratico meditação não há muito tempo, mas eu pratico meditação o tempo suficiente para ter percebido o valor que isso tem para as nossas vidas, Isso. para nos, como você falou na live anterior, né? Para a gente voltar à nossa essência, a quem nós realmente somos, né? E eu acho que Ah, a gente, por essência, é uma pessoa grata, né? Então, a gratidão, ela te permite enxergar aquilo, tudo que você já fez na vida, né? sim. A Krau France, lá em São Paulo, está dizendo aqui que é exatamente no momento de crise que a gente descobre como nós somos criativos, né? E vamos encontrar soluções criativas para isso. É exatamente isso, Krau. Você está certíssima. Né? Eu estou vendo Nossa, toda essa situação que está acontecendo, né? E o que é legal é que, assim, está tendo ameaça, sabe? E nós, ou seja, nós estamos nos sentindo ameaçados, na realidade é isso, nós estamos nos sentindo ameaçados. Mas se isso vai me paralisar, pode ser, é uma opção minha, isso vai me paralisar, e assim, eu não quero ficar paralisado. Como é que eu posso me reinventar a partir dessa dificuldade, né? exatamente. É um grande estímulo que está acontecendo. Essa crise, né? Essa ameaça que você menciona, eu a vejo como uma oportunidade de você falar assim, peraí, eu tenho habilidades, eu tenho experiência, eu tenho a minha história, eu tenho conhecimento, eu posso sim contribuir. Mas, como a gente estava falando há pouco, eu acredito e eu vi que era algo inalcançável, algo inútil até, você procurar ajudar todo mundo. Porque você não pode. Você é uma pessoa especial, você tem características únicas. Então, como você tem Sim. características únicas, habilidades únicas, você não vai conseguir ajudar todo mundo, mas você vai conseguir contribuir com uma galera que precisa de você. Então, sobre a gente ir direcionando a nossa conversação agora para a questão de marketing digital mesmo, hoje, como uma ferramenta para a gente transformar e impactar na vida das pessoas, a gente precisa ter muita clareza de que o nosso empreendimento ele precisa focar numa galera específica. Por exemplo, eu estou apoiando atualmente a Anne com um trabalho de apoiar professoras que querem fazer mestrado. Então, é um público muito específico. A gente precisa começar a pensar, tá, mas quais são as características do público objetivo, dos clientes potenciais que eu quero alcançar? Quais são essas características? Em que momento atual eles estão? Vou te dar um exemplo. A gente compartilhou um roteiro básico para essas professoras que querem fazer mestrado. Então, meio que uma rota, o mapa do caminho que eles precisam percorrer. Então, quando a gente compartilha esse mapa com as professoras, a gente está se agregando valor na vida delas. Quando você, Jefferson, faz um exercício de meditação, quando você traz o conhecimento que você tem, você está agregando valor na vida das pessoas. Então, a gente precisa entender essas duas coisas. Beleza, o que eu tenho para agregar valor? Quais são as ferramentas? Quais são as habilidades que eu tenho para contribuir com o mundo? Mas beleza, eu preciso entender que eu não vou ajudar todas as pessoas. Porque tem outras pessoas que vão ajudar essa galera. Eu preciso focar em pessoas específicas. E isso que vai fazer com que o meu empreendimento chegue longe. E que as pessoas realmente tenham transformação.
Porque eu estou focando, tô tendo foco naquilo. Que tem o Né? interesse, objetivo, né? E Que tem vontade de interesse. passar o conhecimento. E às vezes, Jefferson, as pessoas têm interesse, por exemplo, eu acredito que tem muita gente interessada em meditação, só que o que acontece? A gente fala assim, beleza, eu tenho um produto extraordinário, no caso, meditação. Esse produto vai transformar a vida das pessoas. Show de bola, eu vou lá falar com os meus potenciais clientes. Você vai lá e o teu cliente fala, eu não quero, eu não tenho tempo, minha religião não permite, etc. Então, tudo bem. A gente precisa entender que isso é uma realidade. A gente, do mesmo jeito que a professora manda a criança embora, porque ela não consegue lidar com ela, a gente pode fazer. Mas a gente pode ser protagonista, responsável, e a gente falar assim, não, eu sei que esse meu produto pode transformar a vida dessa pessoa. Essa pessoa tem objeções, essa pessoa tem dúvidas, mas eu vou resolver essas objeções, essas dúvidas. Porque o que acontece? Você tem um produto extraordinário, você fala assim, beleza, vou falar com o meu cliente. O cliente fala, eu não quero. Você pode falar assim, beleza, isso é natural, porque as pessoas temos resistências, temos preocupações que são naturais. A gente precisa resolver essas preocupações. Só que Sim. a gente não pode passar a vida inteira querendo resolver as objeções do mundo inteiro, porque senão a gente não acabaria nunca e a gente não conseguiria impactar um grupo de pessoas. É por isso, Jefferson, que eu diria assim, o ensinamento número 1 é que a gente precisa focar numa galera específica. Você precisa definir, pegar um papel, uma caneta e escrever quais são os interesses dessa galera, quais são as objeções que essa galera tem. E se você já faz isso há um tempo, não precisa ser 10 anos, 20 anos, né? Mas você já faz isso, você já teve algumas objeções, isso são ativos do seu negócio. Todas essas objeções que você vai tendo das pessoas, todas essas dúvidas que as pessoas apresentam para você, a gente precisa encher o peito e falar assim, bacana, eu tenho objeções, bacana, eu tenho dúvidas, porque eu vou resolver essas dúvidas e as pessoas vão comprar o meu produto, porque o meu produto agrega sim valor na vida das pessoas. Então, ensinamento número 1, a gente precisa conhecer a nossa galera, conhecer os seus interesses, conhecer a sua idade, uma faixa etária aproximada, né? Qual a idade da nossa galera? Porque quando a gente fala na internet, agora eu estou sendo muito afortunado de conseguir falar com você diretamente, mas às vezes eu preciso falar para a câmera sozinho e imaginar que eu estou falando para essa galera. Então, por isso que Sim. é importante nós definirmos a nossa galera. Faz sentido? Sim, em todo sentido. Fala Eu aí. agradeço, olha, eu agradeço bastante esse momento que nós tivemos, essa live aqui. Participei antes com a Anne, falando só sobre meditação, e agora a gente está dando uma continuidade também, falando de meditação, mas com marketing digital, as possibilidades de nós estarmos divulgando isso, né, através dessas novas ferramentas, dessa tecnologia que nós temos. Isso é muito bom, principalmente levando isso para uma proposta de educação. Educação, para mim, é algo que todos nós podemos começar agora, nesse momento, né? Nos tornarmos crianças novamente, ou seja, humildes novamente, para saber que nós não sabemos tudo, não aprendemos tudo ainda, temos muito por fazer. Então, começa agora, né? A meditação me traz muito essa visão, sabe, essa clareza. Quando você olha para dentro de você, que você vê e diz, nossa, está faltando muita coisa ainda, deixa eu correr atrás disso, né? Deixa eu buscar, deixa eu me reconstruir e deixa eu construir coisas novas, né? Então, isso precisa não ficar somente comigo, precisa chegar também a outras pessoas. A maioria das pessoas vê em meditação apenas, como eu falei antes, como momentos de relaxamento, para desestressar o corpo que está, durante o dia, recebeu muitas informações, foi impactado com diversas situações de estresse, né? E você precisa relaxar. Mas a meditação é muito mais do que isso, né?
A meditação é você se despertar para a vida. É o florescer do espírito, eu chamo. Sabe? É o florescer do espírito. É um momento em que você, ao se perceber, ao voltar para dentro, ao respirar, aí acalmando, aí você vai se encontrando, sabe? Vai se encontrando, vai percebendo você no meio das suas sombras e vai se iluminando, vai se colocando agora como uma lanterna ou como uma vela, né? Viva agora, porque você transmite a sua luz. Então, a luz do seu conhecimento, da sua experiência, a luz da sua espiritualidade, não espiritualidade como religião, não é isso, mas a sua espiritualidade no trato com as pessoas. Como é que eu lido com as pessoas? Como é que eu lido com a natureza? Né? Qual é a minha relação com o mundo? Eu preciso melhorar isso. Né? Então, não é algo pontual apenas, de me fortalecer, como eu vou numa academia para fortalecer aquele músculo. Não, eu também faço esse exercício de musculatura mental para ter mais objetividade, para ter foco. É isso, é assim que eu vejo. Então, e também é assim que eu vejo atuando dentro da área da educação, não como uma disciplina à parte, né, mas como um conhecimento prático, como base, né, basilar para toda a experiência educacional. É isso. Certo. Deixa eu te E agora, perguntar só. hum, Como era o Jefferson que, que antes de conhecer a meditação? Como era esse estilo de vida? E porque você fala, fala sobre os benefícios, né, que a meditação trouxe para você. Então, se ela trouxe benefícios, então quer dizer que talvez antes esses benefícios não estavam presentes na tua vida. Então, como era a tua história, né? Da onde veio tudo isso? Como que você eu não conheceu a digo, meditação? Conta aí um pouquinho. eu não digo que eles não existissem. Eles sempre estiveram aí, porque tudo que você experimenta na vida, tudo que você vai experimentando, vai vivendo, a sua aprendizagem vai ficando. Agora, o que faltava era mais clareza dessas experiências, desse conhecimento, dessa maturidade, né? Uhum. E tornar isso mais objetivo. Então, certamente, eram muitas as experiências e também muito mais confuso na minha mente, né? Como eu poderia estar utilizando isso em meu benefício. E as dúvidas, será que isso é meu? Será que não é? Será que realmente é esse o caminho? Né? Então, a gente fica sempre Sim. de uma maneira muito à deriva, né? Dos pensamentos, dos nossos sentimentos e principalmente das nossas emoções. Né? Nós Então nos esquecemos. você conseguiu ativar clareza na sua vida. Eu não digo que eu não coloco isso 100%, eu digo que eu estou cada vez mais, né, buscando ter consciência dos meus processos, das minhas experiências. E por conta disso, fazer escolhas melhores. Isso não quer dizer que eu não possa deslizar na casca da banana, né? Sim. Mas quer dizer que eu agora já tenho mais cuidado, já fico mais atento para o que está acontecendo ao meu redor, né? Eu já percebo mais as minhas impetuosidades, né? Certo. Enfim, as minhas emoções, em que momento essas emoções são mais presentes, né? E que eu tenho que domar, eu tenho que acerenar mais. Mas hoje o que é diferente, que eu vejo assim, antes eu queria isso à força bruta, queria impor isso. E hoje não, Uhum. eu dialogo, eu converso. Sabe com a criança que você falou ainda há pouco, que tem TDAH? Uhum. Então, Uhum. eu era essa criança, né? E que precisava, eu precisava ter um papo, um bate-papo comigo que fosse muito mais generoso, carinhoso, aberto, sabe? Essa questão que estava faltando de segurança, de ter autossegurança, de autoamor, de me perceber, de É gostar de uma mim. construção, né? É uma É uma construção. construção, é, é uma Que, construção. que, Porque geralmente nós esperamos que tudo isso aconteça de fora para dentro. Porque você está Uhum. inseguro.
Então você busca, você não vê essas qualidades em você. Você está buscando fora. Quando você começa a descobrir que não é fora, é dentro, aí começa a mudar tudo. Muda tudo. Todos os seus valores, né, começam a ser reconstruídos, relidos, constantemente. Eles não mudam de uma hora para outra. Eles continuam aí. Agora, você que faz novas leituras, vai adaptando o texto, vai mudando o texto e constrói o seu livro. É isso. Ou deixa eu te perguntar o seguinte, com relação a olhar para a meditação como como um empreendimento válido que agregue valor na vida das pessoas, que você possa liderar, falando nisso, você olha mais para uma galera, você como Jefferson, você está mais interessado numa galera que está pronto e procurando a meditação, ou você quer meio que, vamos dizer assim, converter pessoas para elas tomarem consciência de que a meditação pode se melhorar a qualidade de suas vidas? Converter jamais. Eu acho que não é esse o caminho, entendeu? Certo. Esse não é o caminho. Eu vejo que o melhor de tudo as pessoas que você se aproxima vão percebendo, você é o melhor exemplo. Então, é das pessoas perceberem agora no seu comportamento, na sua atitude, nas suas palavras, no seu olhar, nos seus gestos, né? Na maneira como você agora busca resolver situações do seu dia a dia. Eu acho que esse é o melhor, é o exemplo, é a melhor propaganda de tudo. Beleza, Sabe? olha, desde o ponto de vista de... Eu não estou nem um pouco preocupado e nem quero fazer disso uma bandeira, uma propaganda para querer convencer ninguém. Imagina, quem sou eu? Eu acho que cada um tem o seu momento de despertar, sabe? Se eu estiver perto dessa pessoa, ela vai perceber. Se eu puder ajudar em algum momento, ótimo, bacana. Mas cada um tem o seu momento. Eu não estou preocupado com o que o outro, ou o momento do outro. Se eu puder ajudar, sim. Mas eu estou muito mais voltado para o que eu posso tirar de mim, para o que eu posso construir a partir de mim. Certo. Olha, é super interessante isso. Por quê? A gente tem basicamente duas opções quando a gente quer construir um empreendimento digital. A gente pode falar assim, beleza, tem uma galera aí que precisa de mim, que precisa de meditação, mas que tem um monte de objeções, que não está interessada, que vai me dar um trabalho muito grande para literalmente convertê-las à meditação, né? Eu falo convertê-las como uma forma de explicar rapidamente a pessoa não fazer para fazer, né? Que nem uma pessoa que quer comprar uma casa, o corretor ele converte a pessoa para a pessoa comprar a casa, né? Sim. Então, basicamente, quando a gente quer construir um cheia de negócio problemas, né? Oi? E a casa está cheia de problemas, na encanação, na parte elétrica, e você dá uma maquiada lá na casa para poder vender. Você pinta a casa, mas não resolveu o problema de estrutura da casa. Então, esse seria um exemplo de um empreendedor que não está com foco em agregar valor, mas só em vender. Porque alguém que está com foco em agregar valor, ele vai entregar uma casa em excelência para você. Porque o foco está em contribuir, em gerar transformação. Porque o empreendedor, ele tem consciência de que ele impacta na vida de outras pessoas. É uma pessoa responsável. Você quer convencer o outro. E sabe uma coisa? A Anne está dizendo que o termo é convencer. A gente está querendo convencer o outro. Eu aproveito até a paradinha aqui rápida para mandar um abraço para a Silvana, lá nos Estados Unidos, que está assistindo a gente aqui. Sil, boa, legal. Um beijão para você. Show. Então, convencer, pode ser convencer, converter, né? Mas beleza, a gente tem basicamente duas opções. Você convence alguém, você querer converter uma galera, ou você falar, sabe, eu quero atrair as pessoas de forma natural, eu quero que elas se inspirem em mim, né? Que eu poder ser uma inspiração para elas através de quem eu sou, né? E eu não quero investir muito tempo
em resolver, em convencer pessoas. Mas uma coisa que a gente precisa ter clareza é que quando você tem um empreendimento, você precisa ter clientes, senão você não tem empreendimento. Senão você tem um grupo de WhatsApp onde você compartilha coisas, né? Independente do seu nicho, independente do que você queira entregar. Então, para termos um negócio, a gente precisa faturar. A gente precisa ter clientes, membros, né? Tem um modelo de negócios bem interessante, onde a gente pode ter uma assinatura, né? Ter assinantes do nosso grupo, né? Que eles possam fazer parte da nossa comunidade e assim o negócio possa continuar crescendo, né? Então, o que acontece? A gente precisa ter essa clareza, e você tem a clareza muito grande, você fala assim, beleza, eu não quero convencer pessoas, mas eu acho, Jefferson, que a gente, de uma forma ou outra, a gente sempre está querendo convencer o outro da nossa verdade. E não tem nada de errado com isso, porque todos nós temos uma verdade. Eu acho que o errado está quando você quer impor sua verdade como a única. Eu vou te contar o seguinte. O outro dia eu estava assistindo uma palestra de um cara que veio de Florianópolis para falar sobre startups, sobre empreendimentos digitais e tudo mais, né? Cara, logo de eu ver ele por 1 hora ou mais, eu saí para um break, bebi uma água, dei uma volta, e eu tive uma sacada. Eu falei, cara, a gente está aqui no mundo só para compartilhar as nossas vivências, para contar as nossas histórias, o que a gente vivenciou. Ninguém tem razão. O cara que está no palco, ele não está no palco porque ele tenha razão sobre algo. Ele está simplesmente compartilhando a experiência que ele teve. E é através da experiência que ele teve que você vai se inspirar e você vai falar, é isso. Mas ninguém tem razão, né? Então, quando eu falo em convencer, é você contar a sua história. É você contar como você estava antes de conhecer a meditação. Porque antes da meditação, talvez você não tinha o nível de clareza que você tem hoje. Não. Né? E quantas coisas você deixou de fazer por não ter essa clareza antes na sua vida? Quantas coisas, quantas possibilidades hoje foram abertas através de que você tem clareza na sua vida? Mas então, sabe o que é? é isso que a gente precisa falar para as pessoas. Não é convencer. Pois você, talvez a gente tenha meio um preconceito, né, da palavra convencer, converter, vender, né? Mas tá tudo certo, né? Tem um cara na internet, o Bruno Gimenez, ele fala assim, dinheiro, ele é uma ferramenta divina. Dinheiro é muito bom, né? Então, a pessoa ser teu cliente, você convencer teu cliente, tá tudo certo. Você quer convencê-lo, sim, porque você quer o melhor para ele, porque você acredita, através da experiência que você teve, da sua história, de que a meditação é uma ferramenta incrível para as pessoas. Faz sentido? Eu concordo com você que a palavra, pelo menos para o português, né? Eu não sei no espanhol, mas essa palavra convencer ainda é dura, um pouco pesada, né? Sem sombra de dúvida. Eu não sei como é que é isso no espanhol. Como é que vocês mesma coisa. sentem a mesma coisa? Mas, assim, eu entendo o teu pensamento. Porque, por exemplo, eu trabalhei um bom tempo, durante 17 anos, num restaurante, tendo um empreendimento. E é claro que assim, eu não queria convencer no sentido de empurrar, mas eu estava apresentando um produto fruto de todo o esforço que eu fiz para ter esse espaço, para ter aquele serviço, enfim, para me dedicar de corpo e alma a oferecer um serviço para as pessoas, do qual eu comprava essa ideia. Então, nesse sentido, eu entendo o que você está falando, né? Em relação à meditação, é um processo que eu vejo diferenciado. Eu acho que nas nossas atividades de negócio e tal, essa palavra pode ser entendida dessa maneira, em termos de convencer no sentido de apresentar, né? Buscar apresentar o melhor que você está oferecendo.
A Karine está dizendo, restaurante top, por sinal, ela foi lá, né? Mas na meditação, a questão, qualquer não sei a palavra, não é convencimento, mas qualquer estranheza que eu tenho, qualquer vontade de controle, é a palavra, qualquer vontade que eu tenha de controlar algo, né, de fazer algo somente do jeito que eu quero, já sai do processo de autoconhecimento, sabe, assim, da meditação, de você estar nesse estado, de você se permitir, de você deixar fluir. E eu concordo também, assim, não tem mal nenhum do passado. Você tem que fazer as pazes com o seu passado. Se eu estou aqui é porque eu errei. Se eu tenho a compreensão que eu tenho hoje, é porque eu cometi erros, né? E foram esses erros que fizeram parte das minhas diversas provas para que eu chegasse onde eu cheguei. E ainda farei muitas outras provas, né? Passarei por muitos outros testes, porque eu estou em construção. É isso. Certo. E interessante, Jefferson, porque como a gente está falando da ferramenta de marketing digital para a gente ter um negócio instaurado na internet, quando você fala assim, ó, a meditação ela é diferenciada, ela tem seus benefícios, talvez alguém que já pratica a meditação saiba disso, né? Talvez a forma que você comunica é para uma pessoa que já viu que a meditação é interessante. E olha como fica interessante, Jefferson, porque a gente vai listando meio que as características da nossa galera. Então, beleza. Talvez a tua galera, pelo que eu estou sacando, ela já viu o valor da meditação. Mas qual que é a dor? Qual que é a necessidade que elas têm? Eu vou só dar uma ideia aqui. Talvez a galera que você está visualizando, ela já viu o valor da meditação, mas talvez não tenha uma constância. Talvez não tenha um hábito formado, sabe? Então, se você já conseguiu fazer isso, ou se você já consegue ensinar sobre como ter hábito para praticar meditação, show de bola. Essa vai ser tua galera. Mas é por isso que a gente precisa entender muito bem para quem eu estou falando. Que deve estar alinhado com o que eu sei, com a minha experiência, e eu prefiro falar assim, deve estar alinhado também com quem eu sou. Porque, deixa eu te falar uma coisa, é um desperdício você aparentar ser alguém na internet que você não é. Porque tem muita gente. Cara, eu falo assim, tudo bem, quando você tem um negócio físico, numa esquina, você muitas das vezes você precisa agradar a todo mundo. Muitas vezes, ser alguém que você não é para agradar a todo mundo, porque você tem um público limitado. Então, você tem que ter uma boa relação com a maior quantidade de pessoas. E muitas vezes você deixa de ser autêntico para ganhar um cliente no físico. Mas na internet, cara, na internet tem muita gente. Então, você precisa ser você. Então, é muito legal isso. É uma das coisas que eu sou apaixonado por isso, né? Que você pode ser quem você é realmente. A sua autenticidade na internet. Que você possa construir seu negócio de contribuição para as pessoas, sendo quem você é, com seu conhecimento, com a sua experiência, falando para uma galera que quer ouvir você, mas que tem uma necessidade, porque você não pode ter um negócio se você não identifica uma necessidade. Então, é nessa direção que eu gostaria que a gente falasse, né? A gente está avançando muito, a gente já viu aqui nós dois juntos que muito provavelmente a tua galera seja uma pessoa que já viu o valor na meditação, mas que por aí eu falei, eu tenho a intuição de que talvez essa galera ainda não pratica frequentemente. Então, vamos falar sobre isso para você sair dessa live, né? Para você sair dessa live com essa clareza, né? Para você sair dessa live com a maior clareza que a gente consiga nesse tempo. Então, Sim. Eu te pergunto, qual a dor, qual a necessidade que você enxerga nessa galera que quer te ouvir? O que acontece na vida dessa galera? Eu não sei se eles querem me ouvir. Começa por aí. Eu não sei se eles querem me ouvir, entendeu?
Mas o que eu posso te dizer, assim, o que eu percebo ao meu redor, eu não posso dizer que é o mundo, o que eu percebo aqui ao meu redor é que os jovens hoje buscam muito mais. E também tem adultos que estão buscando por entenderem agora novas necessidades, de se renovarem, de perceberem todo o seu ritmo, de refazerem-se. Mas eu vejo uma grande parte é formada por jovens, porque é uma nova geração que pensa diferente, que tem novos hábitos, que tem um acesso totalmente diferenciado à informação, né? É mais democrática a informação hoje. Enfim, então acho que esse pessoal tem um pouco de cada, ou muito de um determinado grupo, um pouquinho menos do outro. Então tem um pouco de cada grupo, sabe? E assim, com sinceridade, eu não sei se eles querem me ouvir, Olha, mas aqui tem uma pessoa como eu te falando falei queremos. antes, Queremos te ouvir, não estou ouvindo, tá? Começou. né? Mas o que eu vejo de mais importante é da minha responsabilidade. Eu não estou preocupado com o que o outro pensa, né? Eu estou preocupado com o que eu posso dividir de mim, entende? Não sei nem, na questão, não sei nem preocupação, é de responsabilidade mesmo. Eu tenho a responsabilidade hoje de buscar dividir o melhor de mim, de repassar através da educação, né, através do exemplo, aquilo que de melhor eu tiver, que melhor eu conquistei. E se isso for útil para outras pessoas, ótimo para elas, ótimo para mim, né, que vou me sentir muito feliz. Então, isso é o sentido de felicidade. A felicidade não é um pacote que você vai lá no supermercado ou não sei aonde, você compra e está tudo pronto, porque eu imaginei que felicidade é isso, né? Então, eu fico muito feliz por todos esses movimentos. É isso. E agora eu peço realmente desculpa, mas licença, aliás, porque eu preciso gravar Fica um à vídeo vontade. para mandar ainda para um outro grupo. Mas a Show de gente vai bola, Jeff. conversando, vamos Bora. conversando e voltar mais vezes ao vivo por aqui para ter também a participação de todas as pessoas que postaram aqui de forma muito carinhosa. Então, um beijão para Show de todos bola. vocês que estão participando da nossa live aí e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Show de bola, galera. Bom, a gente falou muito sobre marketing digital, sobre a gente ter um negócio que esteja alinhado com a tua verdade, com quem você realmente é. De verdade, galera, eu aprendi nesses 26 anos de que é um desperdício de tempo a gente pretender ser alguém que a gente não é. A gente é único, a gente tem qualidades incríveis. E hoje em dia, né, e diante dessa crise, a gente precisa contribuir com quem nós somos, com as nossas habilidades. E a gente falou muito nessa live também de que nunca vamos estar pronto. Já parou para pensar, se eu falasse antes da live, eu acho que eu não estou pronto, eu acho que eu preciso aprender mais, eu acho que eu preciso ler mais o livro, e daí ir para a live, eu não ia entrar na live. Então a gente precisa falar para si, eu estou pronto. Esse é o momento, é agora, né? Então, um grande abraço e a gente se vê numa próxima live. Obrigado por estar aqui.